Amados, aqui ainda na página de número 30, vocês, até eu me perdi. Os resultados do pecado abrangem todo o terror, do sofrimento e da morte. Acharam aí essa partezinha? Segunda. Isso, a página 30. Não, bem embaixo onde está em vermelho lá. Onde está em vermelho assim. Nossa, não tem. Não tem não? Tudo Assim, ó. Isso é rosa, né? Não. Tá vendo? O livro de quem estuda está assim. Vamos lá. Então, o remédio para o pecado é nada menos que a morte de Cristo na cruz, onde eu parei, né? Acharam todos? Acharam? Vamos, glória a Deus. Vamos acompanhar aqui na leitura então, tá bom? Os resultados do pecado abrangem todo o terror do sofrimento e da morte. Finalmente, as trevas do pecado demonstram, num contraste nítido e terrível, a glória de Deus. A importância prática do estudo da natureza do pecado também pode ser percebida no seu relacionamento com outras doutrinas, né? Então a gente vai ver aí a relação que tem o estudo do pecado com outras doutrinas da Bíblia. O pecado distorce todos os conhecimentos. Amados, por que a gente tem essa dificuldade de entender a Bíblia? Não, a gente tem essa dificuldade de entender tudo. Lembra que eu disse que o Adão usava 100% da sua capacidade de mente? Então, nós temos as nossas dificuldades, uns de uma forma e outros de outra. Por que nós temos a dificuldade de compreender o outro no diálogo? Até a conversa, para nós, é dificultosa. Ora, diga aos casais. Não é não? Não tem assim uma interferência? Parece que um está em AM, outro em FM, né? Distorce tudo, um fala A, o outro entende B. Um tem que desenhar para o outro, diga. A verdade distorce até mesmo o nosso conhecimento do próprio Deus. Eu não entendi. Nós nos desconhecemos, Mateus. Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós desconhecemos a nossa complexidade, as nossas limitações. Nós nos enganamos a respeito de nós mesmos. Nós vamos nos conhecendo e mesmo assim numa limitação muito grande ao longo da vida. E mesmo assim nós não nos conhecemos como de Deus nós somos conhecidos. O texto bíblico lá em 1 Coríntios diz mais ou menos isso. Nós conheceremos a Deus como dele nós somos conhecidos. Quem conhece de fato nós, mais do que nós, é o próprio Deus. Nós não nos conhecemos. Isso é um fato, né? Quem nunca falou assim, nossa, eu não esperava, que eu não estava preparado para isso. Eu pensei que eu ia lidar melhor com essa situação. Eu pensei que eu não era assim e tal. Então isso distorceu até o conhecimento de nós mesmos. Sem dúvida. Então a gente tem dificuldade. Sabe por que a gente vai se conhecendo melhor? Porque a gente vai estudando a Bíblia. E a Bíblia fala de nós. Ela tem condição de falar quem é o ser humano. Nenhum outro escrito, irmãos, tem essa capacidade. Porque quem sabe do ser humano é aquele que criou o ser humano. Quem criou o ser humano foi Deus. Melhor do que a psicologia. Melhor do que qualquer outra ciência. A antropologia, por exemplo. Melhor do que qualquer outra ciência que vai estudar de alguma maneira o homem. Melhor do que tudo isso é a Bíblia que vai mostrar quem nós somos. É por isso que nós temos a antropologia. Só que a antropologia bíblica, que vai estudar o homem. Nós não tivemos, né? Começamos com cristologia, né? Então nós vamos ter a matéria chamada de antropologia. Porque a antropologia, ela é abordada em diversos segmentos. Então a gente vai estudar antropologia bíblica. O que a Bíblia fala a respeito do homem? A Bíblia. Porque, por exemplo, a antropologia humana vai falar do homem proveniente de uma macroevolução, na evolução das espécies, de uma abordagem cultural. Só que a Bíblia vai falar do homem como sendo imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança que foi distorcida por causa do pecado. Então assim, a Bíblia que fala quem nós somos de fato. Então, o que eu sou? Aquilo que a ciência fala, os eruditos falam, a filosofia fala, o outro fala, as pessoas falam não. Aquilo que eu acho que eu sou também não. Eu sou de fato aquilo que Deus fala que eu sou. Entendeu? Nem um extremo nem outro. Porque aí vem as distorções de compreensão, né? Tem abordagem que fala que o homem é quase Deus. O homem é suficiente.
né? O homem, ele é... Não foi, foi. É aqui mais para frente, Mateus, que a gente vai ver mais ou menos aí uma abordagem. Eu postei até um pensamento do Søren Kierkegaard, né, um filósofo dinamarquês do século XIX, onde ele vai abordar mais ou menos, ele é o pai do existencialismo. Aqui mais para frente a gente daqui a pouco aborda na próxima aula. Próxima aula? Próxima aula? Vai ter próxima aula? Sim. Vai, né? Ah não, feriado... Não. E hoje é o quê? Terça. Hoje é 24. Hoje é dia 24. Não, então. Sim. Feriado é terça. Terça. Bom, na próxima aula, possivelmente nós vamos entender isso. Mas, por exemplo, aí uma outra abordagem fala que o ser humano não tem muito valor. O ser humano, assim, ele não é tão importante assim. Inclusive, irmãos, se vocês não sabem, a nossa lei, ela é mais dura para quem mata um animal em extinção do que um ser humano. A nossa lei é mais pesada na punição para quem mata um animal. Vai matar um tucano lá. A pena é maior do que um homicídio. Olha que coisa absurda. E de fato é. Então, assim, essas abordagens errôneas é que vão distorcendo a importância do ser humano quem é e tal, né? Mas é nesse sentido. Então, o pecado distorceu até mesmo a visão de nós mesmos. Quando a gente olha para nós, a gente não se conhece. A gente tem conflito com a gente, irmãos? Ou não? Quem nunca falou consigo mesmo e não é doido? Quer dizer, todo mundo tem, como diz o ditado, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tem ou não tem? Então, de pertinho ninguém é normal, isso é fato. A gente conhece as pessoas um pouco de longe, né? Não é verdade? Sem brincadeira, parece engraçado, mas é assim. Então, na verdade, nós tivemos uma dificuldade muito grande com a queda. A queda distorceu o nosso entendimento de Deus do outro de nós mesmos. O que disse o salmista no Salmo 42, acho que verso 5, 43, verso 5, também, vai dizer quase a mesma coisa. E o salmista, ele fala consigo mesmo. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Parece um negócio de louco, falando consigo mesmo, tendo conflito consigo mesmo. Nós chamamos essas questões de problemas existenciais, complexos. Isso aí a gente vê aos montes, né? Então, o que fez? Por que a gente tem todas essas dificuldades? Porque o pecado criou tudo isso. Nós temos um complexo tanto de inferioridade quanto de superioridade. Então, tem gente que acha que é quase Deus mesmo, melhor do que os outros. No meio da igreja não deve ter essas coisas, né? Gente que se acha superior aos outros, né? Mas assim... e tem gente que já se acha assim, sei lá, o verme do carrapato, do cocô, do cavalo, do bandido, que nem aparece na cena, né? Miserável, sou um verme, aquela coisa toda. Não, irmão, não é assim também. Então, assim, nem um extremo e nem outro extremo. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos prejudicados na percepção de nós mesmos. Se nós não entendemos a nós mesmos, quanto mais Deus. E o outro, então, nem se fala. Então, nosso problema é de relacionamento. É por isso que Jesus disse no capítulo 22 de Mateus, verso 37, 38 e 39, perguntaram para ele qual era o maior dos mandamentos. Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. As 3 esferas possíveis de relacionamento que nós temos. A dificuldade com Deus já foi sanada, resolvida, não tem problema nenhum. Cristo apaziguou esse negócio. Então, né, estou em paz com Deus. Aí tem gente que ainda em paz com Deus não está em paz consigo mesmo, que tem essa dificuldade. E tem gente que está em paz com Deus, com ele, mais ou menos, e com o outro, é o outro desafio que a gente tem. Enorme, é ou não é, irmão? O desafio de viver a 2 é uma coisa assim espantosa, é uma coisa assim assustadora, é uma dificuldade monstra que nós temos de viver com o outro, irmãos. Olha que coisa terrível, isso é o pecado, sem brincadeira, é o pecado que foi distorcendo, que foi separando. Isso o Adão já mostrou lá quando o pecado entrou, e aí Deus disse: e aconteceu, Adão? Isso é a mulher que tu me deu. Começou a pendenga por aí, irmão. O problema social, sociológico, de relação, isso é muito sério. Então, o pecado, ele vai destruindo todas as esferas da criação, da relação humana, do próprio ser humano. O pecado vai destruindo tudo e todos. É um negócio assustador. Se o Evangelho não vem para resgatar, se o Espírito Santo não vem para restaurar,
Se Deus não põe a mão para reconstruir, irmãos, isso aqui não tinha mais nada em pé, nada, nem ninguém. Isso é fato. A graça de Deus é o que sustentou então porque nós vivemos sob o pecado, todos nós, não tem jeito, todos nós. E Deus está lidando com esses pecadores, esse Deus santo, esse Deus perfeito, esse Deus bom. Imagina uma raça ruim dessa que somos nós, porque o pecado fez isso. E mesmo assim Deus, mesmo nessa condição humana pecaminosa, Ele ainda veio para nos resgatar, né? Mas o pecado fez isso em nós. E isso é um fato, irmãos, isso é um fato. Então o pecado distorce todos os conhecimentos, todos, e lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético. Como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? Foi a tua pergunta, não foi, Daniel? Foi? Então, como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? O estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre o mundo amaldiçoado pelo pecado. Vamos ler o texto de Isaías e já tentar responder essa pergunta? Quer dizer, tentar eu vou tentar, mas eu acho que não vou conseguir não. Mas eu tenho que tentar, né? Sou professor, tentar pelo menos, né? Isaías 43:7, é isso? Isaías 43:7. O pecado faz também que a gente durma na aula do professor, viu? Vamos lá, irmãos. 42:8, vale? Não, calma aí. Desculpa, você falou 43:7. Não é 46:17. Não, amada, 45:7. Isaías capítulo 45, verso 7. Por conta desse versículo, alguns vão afirmar que Deus criou o mal. Nós vamos ter também uma matéria onde a gente vai trabalhar um pouquinho melhor esse assunto, tá? Eu só vou tentar pontuar aqui para ver se esclarece alguma coisa. Porque diz assim o texto de Isaías 45:7: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. O mal aqui, esse texto, inclusive no original, na língua hebraica, não vai se referir ao mal moral, mal com U. É um mal com L. Isso, é mal com L. É diferente. É mal circunstancial. No original, a ideia é dia da adversidade. Então Deus cria esse dia da adversidade. Deus cria a calamidade. Deus cria o dia ruim, inclusive. Deus, ele faz isso. Ele tem alguns meios que a gente estranha. O próprio Isaías vai falar sobre uma obra estranha de Deus, né? Já viu esse versículo? Eu acho tão interessante. A estranha obra de Deus. O Naum, capítulo 1. Existe esse livro na Bíblia, tá, irmãos? Naum, capítulo 1, verso 3, se não me falha a memória. Diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Então há caminhos de Deus que nós desconhecemos e para nós é estranho, muito estranho. Deus trabalha por vias, irmãos, que a gente desconhece, por caminhos que a gente desconhece. Então Deus cria, o texto está dizendo aqui, que Deus cria o dia da adversidade, o dia mal nesse sentido, não o mal moral. O mal moral não pode vir de Deus porque Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é santo. Não tem como um Deus perfeito, bom e santo originar nada que não seja perfeito, bom e santo. Nada, irmãos. No caso do Lúcifer. Então, Ele criou aí, não sei se... Enfim, vamos lá. A Bíblia diz que tudo que Deus cria é bom, né? Está lá em Gênesis. Os seres angélicos que Deus criou também eram perfeitos. Ezequiel capítulo 28 vai dizer isso, que Lúcifer era bom. Quer dizer, não era nem Lúcifer, era o próprio... Era o querubim, obrigado, o querubim ungido. Deus criou perfeito, santo, bom. De onde veio então, nesse ser perfeito, bom, de onde veio essa malignidade? De onde existia veio? mal antes dele, né? Não se sabe. Onde tem essa informação? Não tem. É um mistério. Mas na Bíblia, biblicamente falando, Não tem. se fala mal, não existia assim um mal na Bíblia falando antes de Lúcifer, né? Não tem. Não tem nada Não disso, tem, né? então. Isso que Então, eu tô falando. para nós é um mistério. Esse ser chamado de Lúcifer, né, de Satanás, para nós é um mistério, é um ser misterioso. De onde se originou o mal? Porque não tinha. Foi nele mesmo. O texto de Ezequiel vai dizer:
dentro dele, até que nele se achou iniquidade. Então se originou o mal desse ser. Não tem perdão, né? Então daqui a pouco eu vou falar o porquê que não tem perdão. Mas olha só que coisa para nós assim assustadora. De onde veio esse mal? Não se sabe, simplesmente não se sabe, simplesmente não se explica. A origem do mal nós sabemos, que é em Satanás. Tá, mas de onde veio então? Não se sabe. Mas nele se originou. Nele se originou. Deus não criou Satanás. Deus criou um ser angélico, como os outros. Bom, agora o problema, aqui que começa, porque o negócio é complicado mesmo. Mas vamos tentar pontuar aqui. O problema é que Deus fez seres morais. Fazendo seres morais, Deus possibilitou o mal. Então Deus, nós podemos dizer que criou a possibilidade do mal, porque criou seres livres. Agora Satanás, não sei de onde surgiu isso, mas surgiu dentro dele esse desejo soberbo, orgulho, né? Então a soberba e o orgulho é chamado pecado de Satanás. Olha só, então orgulhoso de fato ele se identifica com Satanás. Soberbo, orgulho, né? A síndrome de Lúcifer a gente chama, né? Que é o orgulho. Quem é orgulhoso foi contaminado pelo vírus luciferiano, quer dominar os outros, quer ser mais que os outros. Então isso é um negócio grave mesmo. E aí o que acontece? Nele veio internamente, e aí não tem pecado. Sabe por quê? Ele peca contra a autoridade de Deus, e aí não tem perdão, porque ele quer ser Deus. Por que nós temos perdão mesmo pecando, inclusive muitas vezes? Porque ele pecou um pecado só, uma vez só, e não teve perdão. Porque ele pecou contra a autoridade de Deus, e nós pecamos contra a santidade de Deus. Tem outro agravante, nele se origina o mal. Nós, foi externamente, né, o mal nos atingiu, então veio de fora para dentro, não foi do nosso ser, não foi da nossa natureza, aquilo corrompeu a nossa natureza, em Adão eu estou dizendo, né? Então aqui que estão as diferenças. Nós pecamos contra a santidade de Deus. Contra a santidade de Deus tem um remédio, que é o sangue de Cristo. Pecando contra a autoridade de Deus, não tem, irmãos, porque é uma rebelião consciente, onde não há possibilidade, estou falando dessa pessoa, não tem possibilidade de arrependimento, porque se houvesse arrependimento, haveria perdão, né? Então essa é a questão. De onde se originou o mal? Não se sabe, ninguém sabe. A teologia não explica, nada explica isso. Para nós é um mistério. Agora o consolo que nós temos é que existe um remédio para isso, que é o Evangelho, que é Cristo, onde resgata então o malvado, né? Então Deus vai lá e resgata o malvado. O mal em si não existe, irmãos. O mal não existe como entidade, como ser, não existe, tá certo? É forte. Existe a luz, a escuridão, existe a escuridão, assim, as trevas existem? Existe? Sim ou não? Sim, ele criou. Sim. Não existe, irmão. A escuridão não existe. Existe a ausência de luz. Existe o frio? Existe a ausência do calor. Existe a ausência do calor. Não, isso a física explica. Mudou. Eu não estou brincando, é sério. Mudou, muda. A física explica isso. Não existe, irmãos. Não existe as trevas, existe a ausência de luz. Não existe frio, existe a ausência de calor. Não existe o mal, existe a ausência de Deus na pessoa. Eita, agora entregou. Você entendeu? Exatamente isso. E isso tudo aqui é sério. É baseado na questão da ciência, né? No frio e nas trevas ou na escuridão. Isso é provado cientificamente. E mesma coisa, não existe a entidade, o mal. O mal não é entidade. Não, assim, o mal, o ser. Não existe isso. Existe a ausência de Deus. Onde existe a ausência de Deus, aí aparece a maldade. Porque Deus se afastou. Quando Deus está próximo, aí é inevitável a santidade, é inevitável a bondade. A influência do ser de Deus é muito mais poderosa do que a capacidade do pecado destruir a vida de alguém. O Evangelho é muito mais poderoso do que a capacidade destruidora do pecado, irmãos. A santidade de Deus pode santificar o mais vil pecador. Só olhar para a gente. Só olhar para Deus não nós. consegue interagir com o pecador. Hã? Deus não consegue interagir com o pecado. Consegue estar perto do pecado de alguma forma? Sim, por conta do sangue de Cristo. Não, falando não de nós,
Deus, em algum momento, lá em Jó, né, Satanás se apresenta a Deus, ou colocando a vida de Jó em xeque, né? E houve-se um diálogo. A gente vê nas escrituras que tem um diálogo entre Satanás e Deus. A santidade de Deus consegue ficar perto da malignidade, do mal de Satanás? Ah, tá, entendi. Agora entendi. Ele tem acesso, ele consegue. Tinha, não tem mais. Antes de Cristo é uma coisa, depois de Cristo é outra. Antes de Cristo, na verdade, Ivan, é assim, eu vou te falar assim, porque nessa ideia de que tudo está em Deus, eu falei isso para vocês na primeira matéria, não? Sim. Tudo está em Deus? Não. Deus se manifesta, porque o inferno está em Deus. Ou seja, a onipresença de Deus faz com que Deus esteja presente no inferno. Agora, a santidade de Deus é manifestada no inferno? Não. Essa que é a questão. Então Deus, ele tem a capacidade, inclusive, de estar em todos os lugares, mas não ser atingido por nada. Porque ele, irmãos, é um negócio, a gente está tentando Então, falar podemos disso. dizer então que Satanás não foi até Deus, e sim, praticamente Deus estava no... Né? Onde ele estava? Aonde que Deus não está, irmão? Então, é isso. Ele não foi até Deus, é isso. Na verdade, eu acho que assim, Deus estava onde Satanás estava. eu acho que o jeito mais especificar assim, Deus manda em Satanás, é isso? Isso é fácil. Opa. Ele é Senhor. Vai complicar mais, Diga aí, varão. vai complicar mais. Não, deixa. Não, sim, pode falar. Não deixa. Tá. Vai complicar mais. Olha só, Complicar amado, mais. deixa eu falar um negócio para vocês. Se Deus dizer assim, Satanás, vem aqui. Como? Não mudei de ideia. Veja, Eu entendi o que ele quis dizer. Se Deus falar agora, nesse exato momento, Satanás se apresenta diante de mim. Satanás com um cachorrinho, com o rabo entre as pernas, diz: estou aqui, Senhor. Então há diálogo, então. Quando Deus quer, sim. Tá vendo? Essa foi a sua pergunta, não foi? Quando Deus quer, sim. Quando Deus permite, sim. Mas depois de rodear a terra, ele foi lá, né? Quando Foi sim. chamado, ele foi. É porque as linguagens, não então, mas foi permitido a sua entrada. Deus permitiu. As linguagens, irmãos, que são usadas na Bíblia, ou as linguagens humanas, elas ainda serão muito superficiais para descrever toda essa realidade que vai para além da nossa capacidade de imaginação. Isso não é desculpa de professor que não tem argumento para explicar. Tá certo? De fato é assim. Então, assim, tem coisas que de fato a gente não vai compreender. A gente está falando de uma existência que ela ultrapassa as nossas capacidades sensoriais, intelectuais, de experiência, de história. A gente não tem. Isso entre aspas, é outro mundo. Quer dizer, de fato é outro mundo, né? É um mundo espiritual. Como que Deus lida? A gente sabe de tudo? Não. O que a Bíblia fala e a gente tem uma noção. Mas tem coisas que a gente não tem noção. Agora, os princípios é o que a gente precisa entender. Que Deus não coaduna com o mal, que Deus não tem contato com o pecado. Agora, como que Deus não tem contato com o pecado se ele se relaciona conosco? Por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo, inclusive, Satanás tem a possibilidade, quando Deus permite, de se apresentar a ele. Mas não quer dizer que Deus tem contato com, entendeu? Ele tem esse livre acesso. Ele só vai quando ele é chamado. Sim. É isso que eu entendo. Exatamente. Então ele foi chamado. Exatamente. Ou Deus, ou E nenhum ser humano vai até Deus se não foi chamado. Nenhum ser humano aceita Cristo se Deus não o trouxe. Ninguém é salvo se Deus não resgatar. Ninguém sabe nada de Deus se Deus não revelar. Ninguém sente a presença de Deus se Deus não se manifestar. Ninguém sabe nada de Deus se Deus não esclarecer essa pessoa. Ninguém é salvo se Deus não resgatar-nos. Então é Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, no texto bíblico. Então é sempre Deus agindo, sempre Deus providenciando. Então, basicamente, quando eu viro para você e falo, tipo assim, Deus manda você fazer isso, aí eu não faço. Se Deus não ser soberano, se Ele me mandasse, eu sou obrigado a fazer, é hipocrisia da pessoa ou existe alguma coisa que tem diferença do humano, então, para tipo, não obedecer? Ô Mateus. Ele várias vezes me fala, nossa, você precisa fazer isso, senão... Deus está mandando você fazer isso. Deus manda você fazer isso. Aí você não obedece. Então você é mais que um anjo, vamos dizer entre aspas, ou tipo,
É hipocrisia das pessoas. Ó, veja bem, a raiva do Satanás, não é brincadeira não, é justamente essa. Porque ele é um servo de Deus frustrado. Ou seja, Deus fala para ele, faz isso, e ele faz e obedece e faz exatamente o que Deus manda. Porque Deus lida com Satanás com o seu poder. Quando Deus lida com a humanidade, não lida com o seu poder, lida com o seu caráter, com o seu amor, e nos constrange por isso. Então aqui que está a grande diferença. Quando Deus lida com Satanás é através de ordens e é com o seu poder, com a sua autoridade de Senhor soberano e Criador. E não tem como Satanás dizer não, é impossível. É Criador, não é Senhor. Quem está mandando é Ele. E não tem como, quando Ele fala a terra se derrete. Os montes, as cervas brenhas, que estão prenhas, melhor dizendo, dão a luz. Então a voz de Deus é uma coisa impressionante. Agora conosco Ele não lida pela sua autoridade, pelo seu poder. Aí seria muito fácil. Se Deus não bradasse do céu, duvido um ser humano que não dobraria o seu joelho. Isso vai acontecer na eternidade, hein? E todos vão dobrar o joelho diante de Deus. Mas com o ser humano hoje, Deus lida através da sua graça e constrangendo pelo seu amor. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 9, se não me falha a memória, versos 14 e 15. Diga. Então essa é a questão. Então Deus para nós, Ele quer que a gente obedeça, mas sempre numa compreensão, num entendimento, nunca por um medo, nunca por um ser assustador, que de fato Deus é um ser assustador, irmão. Dá para a gente imaginar o tamanho de Deus, a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, o poderio de Deus. Se Deus se apresentasse dessa forma, primeiro, nós desmaiaríamos, seríamos fulminados, fato. Se Deus manifestasse a sua glória. Anjos se manifestaram assim, ou seja, trazendo uma partícula da glória de Deus. Homens ficaram enfermos, desmaiaram, disseram para Moisés, Deus fale contigo, Deus não fale conosco, porque esse negócio está muito assustador para nós. Então assim, Deus não lida com a gente pelo seu poder, sim pelo seu amor. Então Deus, Ele convida a fazer a sua vontade. Deus, Ele sugere a fazer a sua vontade. Deus, Ele nos propõe, sempre nos propõe e expõe a sua vontade e dizendo, isso aqui, meu filho, é o caminho da vida, te proponho isso. Quem quiser vir me seguir, siga-me, terá a vida, né? É assim que Ele lida com a gente. Agora o Satanás é outra conversa, outro jeito. E essa questão assim de orar com Deus, ter relacionamento e tal, quando eu tenho que ter um relacionamento, se eu tenho um relacionamento com o filho ou com o pai, se eu não posso então, chegar perto de estar cheio de pecado e tal, até porque se não tiver um filho, vai chegar no pai. Então, minha dúvida é sempre assim, se você tem que ter um relacionamento, você está tendo com o filho ou com o pai? Se você tem com o filho, você tem com o pai. Se você tem com primeiro, primeiro instante, você está buscando com o filho ou com o pai? Você está já direto, indo para ver? Qual é a satisfação? A trindade, que é Deus. Deus é a trindade, que é constituída de Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas coiguais da mesma essência. Criador, não criado. Nenhum tem mais ou menos do que o outro. Então quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vê Jesus, vê o Pai, vê o Espírito Santo. Quem sente a presença do Espírito Santo, está também sentindo a presença do Pai e do Filho. Porque é a trindade. Você entende? Ou não entende? Se não entender também não tem problema. Nem eu entendo direito nesse negócio não. É complicado demais. Mas é assim, se eu me relaciono, se o Espírito Santo habita na minha vida, quem habita na minha vida? Deus. Não é? É a pessoa de Deus, manifestada no Espírito Santo. Aí eu falo ao Pai através ou por meio do Filho. Então percebe que eu me relaciono com a Trindade. Não tem como eu me relacionar com um sem me relacionar com os outros dois. Impossível. Não, eu tô perguntando mais nessa questão mesmo. Se a gente então, quando a gente tem entrar no meio do filho, se a gente então realmente a gente não pode ter uma relação direta já com Deus. Não, com o Pai. Não, por quê? Porque Isaías capítulo 51, capítulo 59, verso 1 e 2, vai estar dizendo assim, que Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos de Deus estão surdos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, antes da expiação de Cristo, antes de nós aceitarmos a Jesus, antes de nós reconhecermos que o sangue de Jesus é quem nos redime, então nós não tínhamos acesso a Deus, não tínhamos. Quem propiciou isso, voltando na primeira parte da aula, quem possibilitou isso, então foi Jesus. Jesus que recriou essa ponte que foi derrubada. Então havia um abismo, nós não lemos aqui no material, bem no comecinho, há uma depravação abissal da humanidade, monstruosa,
né? Eu não sei se eu já fiz uma ilustração com vocês para falar a respeito da distância do homem de Deus. Vocês lembram, Daiane? Sim. Mas aí foi num culto, não foi aqui. É? Foi num culto. Foi num culto. Então nem todos estavam, né? Não. Quem que não estava? Só Mateus, Roberto. A Roberta. Os demais estavam? Não, Não, também? Eu vou fazer de novo então. mas aí. Ô Ricardo, você pode me ajudar aqui? E o Cláudio, os dois? Não, vem aqui, ó, por favor. Só fazer aqui uma ilustração básica, coisa simples. Talvez entenda, faça que a gente compreenda um pouquinho melhor. Vem aqui só para sair na filmagem. Não, Vem, você não. vem cá. Cá, meu. Vem cá, fica aqui. Vá mais distante para lá. O máximo que você puder, você para lá também. Esse homem grande. Tem que ter chamado o Leninho. Esse aqui é maior, deve ser Deus, então, né? Ô senhor, estende a mão para cá, por favor, assim. Isso. Tu é representante da humanidade, não? Dá para ir para lá? Dá não, né, Cláudio? Põe a mão aqui também para lá. Estende a mão assim. Não, mas fica para lá, rapaz. Está um pecado aqui. Tá. Isso aqui, irmãos, ó, era a condição humana de que Isaías vai falar. Um abismo. Então, era o homem tendo a necessidade de se relacionar com Deus e Deus querendo se relacionar com o homem. Mas havia essa distância. Quer dizer, essa não era muito, né? Só para mostrar. Ou seja, não tinha possibilidade nem de Deus se relacionar com o homem por causa do pecado do homem. E não tinha possibilidade do homem se aproximar de Deus, porque o homem estava, de fato, distanciado de Deus e não tinha possibilidade nenhuma de se aproximar de Deus. O que Jesus fez, irmãos? Ele entra aqui assim, ó. Na cruz do Calvário ele faz isso, ó. Pega aqui, é por isso que ele morre de braços abertos. E ele une o homem a Deus. E de novo reconcilia eles, o homem e Deus, em Cristo. Então isso aqui foi feito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vocês entendem, amados? Então assim, nós não tínhamos possibilidade nenhuma antes de Cristo de nos relacionarmos com Deus. Mas o sangue de Cristo nos aproximou. Isso é Efésios capítulo 2, se não me falha a memória. Nós que estávamos longe de Deus, inimigos de Deus, distanciados de Deus, não éramos da família de Deus. Veio Jesus e derribou a parede de separação e nos fez agora família de Deus, filho de Deus. Nós nos relacionamos com Deus por causa de Cristo, por meio de Cristo. Dele, por e para, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hebreus capítulo 10, verso 19, 20, 21, 22, 23. Hebreus 10. Você tá caminhando, Hebreus capítulo 10, verso 19, 20, 21, 22, 23. Tendo, pois, ousadia. Quando. É isso? 19, capítulo 10, verso 19, até o 23, irmão. Pode ler quem achou. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nos nossos corpos lavados com água pura. Isso, até 23, obrigado. Irmão. 22, né? 22, né? Não, tá bom, é só até aí mesmo, pode ser. Irmãos, então o texto vai dizer, trazendo aquela cerimônia não, aquela realidade que tinha na antiguidade, que o véu, lembra que eu falei que o sacerdote, só ele podia entrar lá? Esse véu foi rasgado. Esse véu, quando Jesus morre, inclusive na cruz do Calvário, o texto bíblico vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Essa informação é importante também, porque não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, tá certo? Então, quando a gente vai estudar sobre tipologia, por exemplo, a gente percebe que seria impossível o homem chegar lá em cima e rasgar a espessura. Alguns bois eram necessários para rasgar aquela cortina, ou seja, é o próprio Deus que está fazendo isso. E agora, todos, sem exceção,
pelo sangue de Cristo, tem condição de se relacionar com Deus o Pai, através do sangue de Cristo. É isso que ensina esse texto aqui, entre outros também. Então olha só que coisa interessante, Jesus propiciou isso com o seu sangue. O véu é o seu corpo, então Jesus rasgou o véu. Infelizmente tem gente querendo costurar o véu, no sentido que eles acham que agora ainda é por mérito, fazendo alguma coisa, pelos rituais, por merecimento, agrado a Deus porque faço isso, isso, aquilo, eu tenho condição. Isso é religião. Então o homem com a mão estendida é a tentativa do homem, através da religião, se aproximar de Deus. Nunca teve possibilidade. Toda forma pretensa do homem se aproximar de Deus é religiosa, tá certo? A graça de Deus que é Deus em busca do homem, e isso é evangelho, isso é graça de Deus. Então o homem não teve condição, foi Deus que foi lá e resgatou o homem. Isso desde o começo a gente vai ver na aula próxima sobre essa realidade. Amados, infelizmente não dá mais tempo. Espero que nessa aula introdutória pelo menos tenha gostado